Gênesis, Gênesis capítulo 3, versículo 2. Primeiramente, Pai do Senhor para todos, Deus abençoe. Trazer em rápidas palavras, se possível 5 minutos apenas, mas eu quero esses 5 minutos da sua atenção. Assista o vídeo todo e Deus falará conosco por misericórdia. Em nome de Jesus. Gênesis capítulo 3, versículo 2. Respondeu-lhe a mulher: do fruto das árvores do jardim podemos comer, mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus, dele não comereis, nem tocareis nele, para que não morrais. Oremos. Senhor, mais uma vez estou diante do Senhor, te pedindo, Deus, fala conosco por misericórdia. Queremos mais de Ti e menos de nós mesmos. Obrigado por esse momento, a qual estarei ministrando um pouquinho da Tua palavra, aprendendo juntamente com os irmãos. Nos fortaleça, nos capacita, em nome de Jesus. Amém. Algumas pessoas usam talvez um ditado, uma frase, uma afirmação, que a verdade dói. Talvez você já ouviu falar sobre isso. A verdade dói. E dentro das escrituras sagradas, será que essa frase, a verdade dói, é verdadeiro, é plausível? Ou é diferente do contexto a qual a sociedade demonstra? Nós estamos aqui dentro da palavra de Deus e eu li apenas um versículo, 2 versículos na verdade, sobre uma verdade explícita que não foi uma pessoa qualquer que falou, foi Deus que falou uma verdade e uma ordenação divina para não comer de um fruto proibido. Eu não sei se você conhece a palavra de Deus, mas Deus colocou Adão e Eva num paraíso, num jardim mais perfeito do que a sua imaginação consegue imaginar. Deus colocou Adão e Eva num paraíso preparado para os santos. Um pedacinho do céu preparado para os santos. Adão e Eva. Deus falava com eles face a face. Deus conversava com eles constantemente. Era uma aliança inquebrável, perfeita. E Deus mostra algumas verdades, mas a verdade que me chama mais atenção para Adão e Eva aqui demonstrada, que Deus demonstrou para Adão e Eva, era essa: se vocês comer do fruto proibido, tá vendo esse tanto de árvore, esse tanto de alimento, vocês podem comer à vontade, mas desse fruto aqui no meio do jardim não coma dele. Nessa árvore não chega nem perto, não toca. Era uma verdade dizendo que se comeres, morrerá. E a Bíblia diz no versículo 2 que Eva cita essa verdade. Fala para a serpente, possuída por Satanás: olha, Deus mandou comer de todas as árvores. Eu e Adão comer de todas, mas dessa aqui não posso comer, senão vai morrer. Era uma verdade. E essa verdade, os irmãos talvez já conheçam a história. Essa verdade, o inimigo de nossas almas, a serpente sagaz, o próprio Satanás, ele tentou distorcer esta verdade, mas foi uma verdade. Porque depois que Adão e Eva comeu do fruto, o que aconteceu? Eles foram expulsos do jardim. Eles começaram a ser limitados à sua idade. E outrora, eles não morriam, não envelheciam, sentiam o perfume de Deus, conversava com o próprio Deus. E a verdade a qual eles conheciam do próprio Deus
como uma limitação para eles não tocar, uma advertência, um mandato, eles feriram. E gerou a morte. O pecado gerou a morte. A Bíblia nos informa em vários versículos, mas eu quero citar para os irmãos um conhecido. Evangelho escrito por João, capítulo 8, versículo 32. Conhecereis a verdade e ela vos libertará. Então, no ditado socialista, que a verdade dói, é porque muitas pessoas preferem a mentira. Muitas pessoas preferem viver em um mundo oculto. Fazer aquilo que lhe apraz. E quando a verdade da palavra chega, ela vai ferir. Porque elas preferem andar errantes pelos caminhos tortuosos da vida. Se Deus tem as ordenanças das Escrituras, nos ensina a um padrão espiritual, familiar, e nós distorcemos esses parâmetros bíblicos, as doutrinas eclesiásticas, nós vamos nos afastando de Deus. E muitas das vezes não queremos aceitar a verdade da palavra. O Senhor permite nós afastarmos do jardim. O Senhor permite nós afastar dos conceitos da sua presença, debaixo das suas asas. Você já observou em Salmos 91 que aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente, descansará? A verdade dentro da Bíblia, ela não dói. A verdade dentro da Bíblia nos faz não cair em ciladas que nos machucam. Nos faz não cair em precipícios profundos, em lamaçais do pecado. Então observa que a verdade da palavra, se Adão e Eva tivessem vivido, eles teriam a vida eterna por resto da vida. Glória a Deus. Era infinito. Louvado seja o nome do Senhor. A verdade não dói. A mentira que Satanás pronunciou para eles, falando que eles iam conhecer o bem e o mal como Deus, que eles não iam morrer, essa mentira, essa sagacidade feriu eles. Eu tenho certeza que se eles estivessem vivos até hoje, eles se arrependeriam. Como nós vamos acreditar na mentira? A mentira dói. A verdade não dói. A verdade te edifica. A verdade te liberta. A verdade te faz você ir além. Porque Deus é o quê? Segundo a Bíblia, Deus é verdade. Deus é amor, justiça, misericórdia, mas Deus é verdade. Nele não habita o pecado. Nele não habita a mentira. Então é melhor você que está me ouvindo ouvir a verdade, viver na verdade e ter a vida eterna, do que ser uma pessoa afastada de Cristo. Nós pegamos, o pecado de Adão e Eva foi tão terrível, presta atenção no que o Espírito Santo está falando. O pecado de Adão e Eva foi tão terrível que até hoje as mulheres e os homens passam por algumas penumbras, alguns restícios do pecado de Adão e Eva. Alguns traços ainda a mulher passa, o homem passa, porque Deus, na sua onisciência, onipresença e onipotência, Ele dá o melhor dele, gratuito para nós. O amor dele é tremendo. E quando nós afastamos da presença de Deus, quando nós afastamos do jardim, nós estamos brincando com Deus. Eu prefiro o mundo, Deus. Eu prefiro não viver em igreja nenhuma. Eu prefiro não servir a Jesus. Eu prefiro não ouvir a palavra. Você está afastando do jardim. Louvado seja o nome do Senhor. Você está afastando da presença de Deus. E é por isso que os afastamentos da verdade, que é Deus, nos faz ir para a escuridade, para o precipício. E Deus não quer isso de nós. Ou andamos na luz ou andamos em trevas. A verdade que Adão e Eva tentou voltar atrás, não conseguiu. Observe. Deus colocou anjos
com espada desembainhada, para que eles olhassem todos os dias da sua vida e arrependesse, mas não pudesse voltar. Muitas das vezes tem pessoas que se afastam tanto da presença de Deus a ponto de ouvir Satanás. E muitas das vezes não tem aquela força de voltar para trás mais. Hoje Jesus fez diferente. Jesus não colocou um anjo na igreja barrando você, mas a profundidade do pecado, mas em ouvir constantemente a serpente, você não tem forças em voltar para a presença do Pai. O Senhor, ele é diferente do Velho Testamento agora. Porque antes, o Senhor Deus expulsou Adão e Eva do jardim. Hoje, Jesus está te chamando. Olha que amor. Olha que zelo. Volte para os braços do Pai. E mesmo com as oportunidades que você está tendo, muitos ainda não têm forças. Não quer. A verdade, que é Deus, está te chamando. E muitas das vezes você olha para a verdade e fala assim, amanhã eu vou. Olha que perigo, irmãos. Desperta. Só até aí que o Espírito Santo continua te dando discernimento. Se você puder, se a palavra de Deus tocou no seu coração, por favor. Se você está vendo agora, volte e assista tudo. É uns 5 minutos, 7 minutos no máximo. Mas compartilhe para que mais pessoas sejam tocadas pelo Espírito Santo. Para que mais pessoas descubram hoje que a verdade ela não dói. A verdade é um cuidado de Deus para você não cair na tentação, no mundo, na perdição e na destruição. Compartilhe. Deus abençoe.